Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos trabalhar esse lindo ursinho, tá gente? Vamos ver se conseguimos aprender bastante nessa pintura, tá? Pintura de animaizinhos é um tema assim bem gratificante de se fazer, não é mesmo? Então vamos trabalhar esse ursinho então com o pincel 456 número 14 e o clareador incolor. Nós vamos trabalhar aqui o fundo, ó, o fundo do tecido, tá? Você vai contornar o tema principal e vai aplicar o clareador incolor, tá, gente? Coloca o clareador e espalha, esfumaçando. Espalha, tá, gente? Movimentos circulares assim, ó, nós conseguimos espalhar melhor o clareador aqui no tecido. Ok, gente? Trabalhei todo o fundo com o clareador incolor, tá, gente? Agora vamos trabalhar a tinta, não é mesmo? Vamos trabalhar com um amarelo bebê, tá? Coloca em cima do clareador, aonde foi aplicado o clareador, e esfumaço. Esfumaço. Vou espalhando bem a tinta. O pincel ainda é o mesmo. Coloco o amarelo e estico, espalhando bem. Em toda a área onde eu apliquei o clareador, eu vou aplicar agora o amarelo bebê e já vou espalhando a tinta. Eu coloco e esfumaço. 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 Vamos espalhar bem essa tinta, tá, gente? Com o tinta amêndoa, tá, gente? E o pincel número 8, nós vamos fazer um acabamento aqui no fundo, contornando o tema principal, limpando o pincel e esfumando a tinta. Você vai criar assim uma nuance mais escura por trás ali do ursinho, tá? Ó. Tinta é amêndoa, tá, gente? Você coloca e esfumaça. Estica bem a tinta, tá? Interessante aqui é fazer com que a tinta ela se desgaste, ela ganha um tom mais escuro por trás do tema principal e vai se desgastando para cima do amarelo, tá, gente? Esse é o segredo da boa pintura. Ok? Quando chegarmos aqui, a parte de baixo do ursinho, nós já vamos, ó, reforçando um pouco mais com o amêndoa e já vamos puxando, ó, simulando aqui o chão, tá, gente? Você puxa, ó, com a lateral do pincel, tá? Já vamos assim determinando aqui as áreas do chão. Você não pode deixar este amêndoa vivo demais. Nesses frisados, então você esfumaça, tá vendo, gente? Esfumaça, ó. Coloca e esfumaça. Peguei um pincel maior, que é para facilitar aqui na hora de espalhar essa tinta, ó, e já esfumaça. Com a lateral do pincel mesmo, jogando assim para os lados, tá, gente? Ok? Eu preciso que esses cantinhos estejam mais escuros, então eu vou trabalhar com o marrom
pincel número 8 e vou acentuar aqui a sombra por trás do meu ursinho. Coloco o marrom e espalho a tinta, esticando. Vou fazer isso nos cantinhos mais fechados, tá, gente? Só acentuando aqui a sombra. Coloca, ó, e estica. Trabalhamos com o marrom, escurecendo os cantinhos e também reforçando lá a parte de baixo, tá, gente? Da onde o ursinho está em pé, ok, gente? Vamos continuar assim trabalhando então. Vamos voltar a trabalhar com o clareador incolor, pessoal, só que agora em cima do tema principal, que é o ursinho. Vamos espalhar o clareador incolor em toda a área do tema principal, tá, gente? Pincel grande para a gente adiantar o trabalho e vamos espalhando assim o clareador incolor. Nós vamos trabalhar com amarelo ouro, tá? E o pincel número 8, você vai fazer aqui a parte aqui de fora, ó, dos pelos aqui da orelha do urso. Você vai colocar o amarelo ouro. Vai deixar a parte aqui de dentro, gente, para a gente trabalhar com o branco. Você coloca o amarelo ouro com a lateral do pincel e já simula aqui as pelugens, ó. Trabalhamos as orelhas, vamos trabalhar ainda as áreas ao redor aqui do rostinho do urso. Você coloca, estica bem, tá, gente? Ó. Coloca, estica. Estica bem essa tinta, gente. Toda a parte que cobre o pelo do urso foi aplicado amarelo ouro, tá, gente? Ó. Com exceção das áreas que vão ficar mais claras, foi aplicado o clareador incolor e o amarelo ouro, tá, gente? Vamos embora, vamos nessa. Vamos assim, então. Vamos trabalhar a área de dentro aqui da orelha com o branco. Coloca o branco em cima do clareador incolor e esfumaço. Ó, esfumaço. Estico bem o branco, tá, gente? Mesmo procedimento aqui na outra orelha, tá? Com o pincel número 8 e o rosa pink, eu vou criar uma nuance com este rosa aqui por dentro da orelha. Puxo com a lateral do pincel. Ok, gente? Ainda com o pincel número 8 e o marrom,
nós vamos trabalhar as pelugens aqui da orelha, tá? Parte mais escura com marrom, tá, gente? Vamos trabalhar assim com a lateral do pincel, fazendo aparecer o limite ali dos pelos aqui dos pelos da orelha do urso, tá, gente? Não só da orelha, mas também das partes aqui de cima do pelo. Já vamos ganhando mais nitidez no trabalho. Ok? Trabalhei toda a parte de cima do urso com marrom, as partes mais escuras, né? Já determinando os pelos. Vamos trabalhar também ali os pés do urso, tá, gente? Pincel número 8 e o marrom. Nós vamos trabalhar aqui, já determinando as divisas aqui dos dedos, né? Você coloca o marrom e já simula as pelugens, ó. O pé que está na frente do outro, ele tem que fazer uma sombra a mais aqui nesse pé. Coloca o marrom e esfumaça, tá, gente? Esfumaça. Vamos fazer aqui a divisa aqui dos dedos. E escurecer aqui. Afinal de contas, a roupa vai fazer uma sombra aqui por cima do pé, ó. Ok, gente? Ainda com o pincel número 8 e o marrom, nós vamos trabalhar essa área aqui entre os olhos e o nariz, ó. Você vai colocar o marrom e vai esfumar para cima. Vai respeitar ali as áreas dos olhos, tá, gente? E vai esfumar para cima. Criando assim uma área mais escura aqui por cima, tá? Seria uma sombra. Um pouquinho mais aqui também. Vamos criar assim um pouco mais de sombra aqui no rosto, para não ficar esse amarelão. Coloca e esfumaça, tá, gente? Esfumaça. É interessante você fazer isso com esse marrom bem ao redor aqui desse branco, ó. Criar uma sombra ali. Tá bom, gente? Vamos já determinar aqui as sobrancelhas com marrom, ainda com marrom. E vamos também, ó, criar as linhas aqui de dentro da orelha, tá? Ó, coloca e estica. Nos dois lados. Com o cinza, eu vou determinar aqui a área da boca, ó. Eu coloco e puxo com a lateral do pincel, tá bom, gente?
E já vou criar também aqui uma sombra aqui embaixo do nariz. Coloco, limpo o pincel e esfumaço. Esse cinza é só para fazer uma sombra aqui, tá, gente? Lembrando que tá com clareador, então a tinta ainda escorre fácil. O clareador ainda está molhado, tá? Coloca e esfumaça. Na área dos olhos, nós vamos colocar o branco, ó. Só colocar o branco mesmo, tá, gente? Ó. É importante que esse branco ele fique bem nítido. Aqui na área dos olhos, tá? Aí nós vamos deixar secar esta parte branca para poder fazer o restante do acabamento do olho, tá, gente? Vamos trabalhar a parte do focinho com o preto. Coloca o preto e estica para cima. Nessa hora você tem que ser preciso, tá, gente? Você não pode vacilar, não. Você vai trabalhando a tinta e limpando o pincel, tá, gente? Isso faz com que nós ganhamos mais segurança. Ó, trabalha com o preto e limpa o pincel. Trabalhar dessa área, nós vamos trabalhar com o restante com azul cobalto. Coloca o azul cobalto e integra o preto. Ainda está bem molhado por conta do clareador incolor. Então nós trabalhamos devagar. Ó, coloca aí a esfumaça, o azul cobalto para cima do preto, tá, gente? Esfumaço. Esfumaço. Agora eu deixo puxar um pouquinho e volto a trabalhar, que agora o clareador vai secar mais rápido por conta da química da tinta. Ok, gente? Com o pincel número 8 e o branco, nós vamos determinar aqui, gente, a parte do pelo aqui do rosto do ursinho, tá? Vamos determinar com a lateral do pincel, ó. Você já faz esses pelos. Inclusive aqui, que essa parte aqui está por cima ali do peito, ó, você tem que fazer os pelos aparecerem aqui. Com o cantinho do pincel, você coloca o branco e trabalha com o cantinho do pincel. Depois que a tinta puxar um pouco, você esfuma, tá, gente? Com a lateral do pincel. Fazendo assim com que esse pelo ele fique mais embaçado, não é mesmo? Dando mais naturalidade, tá, gente?
Com o pincel número 8 e o sépia, nós vamos escurecer, ó, alguns pelos lá de trás, tá, gente? Você coloca o sépia e determina, assim, aqueles pelinhos mais atrás, tá bom? Vamos criar um pouco de contraste aí nesse pelo, tá? Principalmente nas áreas mais fechadas, ó, que é onde nós temos que definir o trabalho. Colocado o sépia, pessoal, você esfumaça, ó, dá uma corrida no pincel assim, ó, por cima, desgastando a tinta. E vamos criar um pouquinho mais de sombra com o preto em algumas áreas, tá, gente? Você não vai colocar o preto em toda a área não, senão vai ficar muito escuro, o trabalho fica feio. Coloca e esfumaça. Vamos criar um pouquinho de volume aplicando o marfim em certas áreas. Nós vamos aplicar o marfim, ó, e vamos clarear, criando um volume a mais, uma luz e assim criando volume, não é mesmo? Com o marfim, você coloca o marfim e o clareador incolor, tá, gente? E esfumaça. Esfumaça. É porque eu não estou trabalhando o branco. O branco ficaria muito cinzento, então o marfim ele me clareia melhor essas áreas onde é preciso. Ó. Coloca um pouquinho marfim. Coloca e estica. E com o clareador incolor, nós espalhamos melhor esse marfim. Então, pessoal, vamos fazer agora a parte do short aqui do nosso ursão. Essa área não está ainda com clareador incolor, tá, gente? Eu não passei clareador incolor nessa área. Eu vou trabalhar direto no tecido com o cinza, tá? Pincel número 8 e o cinza. Eu vou determinar aqui, ó, as áreas de dobra aqui do tecido, tá? O tecido da roupa aqui do urso, tá, gente? Diretamente no tecido eu trabalho com o cinza e o pincel número 8. Eu esfumaço e desgasto essa tinta, tá, gente? Em toda a área de dobra eu vou trabalhar com o cinza. Coloco e já estico a tinta, tá? Ok? Agora, pessoal, passamos o cinza, ó, já secou, tá vendo? Já está seco. Agora sim eu trabalho com o clareador incolor em cima aqui, nessa parte da roupa do urso que ficou sem tinta. Trabalho em cima do cinza, ó, em toda a parte da roupa. Eu vou trabalhar o clareador incolor e vou esticar bem, tá, gente? Com o pincel número 8 e o azul cobalto,
eu vou trabalhar essa faixa aqui da roupa aqui do urso. Pego na parte de baixo, na parte de cima e desço. E a parte de baixo eu subo. Limpo o pincel, tá, gente? E desgasta essa tinta, ó, fazendo ficar uma parte bem mais clara ali no meio. Eu lavo e seco o pincel e trabalho essa faixa com azul Caribe. Mesmo procedimento, tá, gente? Coloco e vou desgastando. Limpo o pincel, estico. Rosa chá. Mesmo procedimento. Vou esticando para o meio, desgastando essa tinta. Limpo o pincel e esfumaço. Estico a tinta, desgasto ela aqui no meio. Essas são as cores, tá, gente, da roupa aqui. Novamente o azul cobalto. Por que eu não estou indo até lá em cima? Porque a roupa ela está dobrada aqui. Então eu respeito ali a dobra e trabalho aqui com azul cobalto. Eu limpo o pincel e esfumaço. Pintei todas as áreas com azul cobalto. Devo determinar agora as áreas, ó, com azul Caribe. Você trabalha o azul Caribe, já deixando a parte em que vai entrar o rosa. Rosa pink. O rosa pink. Ok, pessoal? Feito isso, pessoal, você vai pegar o pincel 14 e vai esfumar, ó. Você vai dar uma desfocada aqui na tinta aqui da roupa. Vai integrar, mas sem tirar as cores do lugar, tá? É só desfocar mesmo. Agora você vai trabalhar com o pincel número 8 de novo, tá? Você vai trabalhar a sombra desse azul cobalto com o azul marinho, tá? Com o azul marinho você vai trabalhar aqui a sombra em cima do azul cobalto, tá, gente? A sombra do azul Caribe você vai trabalhar com azul cobalto. E a sombra do rosa chá, nós vamos escolher um vermelho aí, gente. Essas sombras elas devem ser colocadas nos locais onde o tecido aqui da roupa do urso está dobrada. Lembra onde você colocou o cinza lunar? Geralmente é nessas áreas.
Vamos assim trabalhando com azul marinho, tá? A sombra ali do azul caribe eu trabalho com azul cobalto. Só nas áreas assim onde você está vendo o tecido está dobrado, na dobra assim do tecido é onde nós vamos aplicar uma pequena sombra. Ó. Com o vermelho carmim eu vou determinar aqui as sombras aqui em cima do rosa chata, ou melhor, do rosa pink, né? Que é o rosa que nós estamos aqui usando. As áreas de sombra eu vou fazer agora com o vermelho carmim. Coloca e esfumaça. Então, pessoal, agora estou trabalhando aqui com o branco, a luz, as partes mais iluminadas do trabalho, eu agora trabalho com o branco. Vou determinando assim áreas mais claras, tá, gente? Com o branco, vamos ganhando volume no trabalho, tá? Toda área que você vê assim mais clarinha, você aplica o branco e ganha volume. Não vamos esquecer de iluminar aqui em cima daquelas sombras que nós fizemos com o cinza lunar, lembra? Dá pra ver eles ainda ali. Você não pode se apressar em colocar branco não, tá, gente? Tem que trabalhar dosando a tinta, tá? Com o pincel número 8 e o branco, nós vamos clarear aqui em cima do focinho. Coloca o branco e esfumaça. Desgasta. Coloca o branco aqui, ó. Coloca e deixa, tá, gente? Com o pincel filete e o branco, você vai criar o globo aqui de dentro do olho. Só coloca. Só coloca o branco. Circula aqui o branco, ó. Os dois lados.
Determina a linha aqui que divide a boca com o preto e o filete, tá, gente? Pega o pincel número 8 e corre aqui em cima. Vamos dar uma desfocada. Limpa o pincel e corre. Filete. Vamos caprichar aqui na sobrancelha, ó. O acabamento. O branco. Chegamos ao fim de mais uma aula de pintura em tecido, tá, gente? Com o tema de animaizinhos. Bichinhos, não é mesmo? O interessante, pessoal, é você detectar visualmente as áreas mais profundas, ó, do trabalho e trabalhar um pouco mais a sombra, tá? Isso faz com que o tema ganhe mais volume e ele salte aos olhos, não é mesmo? Tá bom, pessoal? Então, pessoal, até uma próxima aula. Abraços e obrigado.